Outra coisa é você servir a Deus nascido pelo Espírito, remido pelo sangue do Cordeiro, levantado por Ele por um grande poder e graça. Aleluia, Jesus. Aqui nós vamos ver os dois homens que nesse momento eles foram chamados pelo Espírito para aquela grande obra que eles tinham, aleluia, para cumprir para o Senhor. Aleluia, a Bíblia diz para nós que jejuando e orando, a Bíblia vai relatar que pondo ele as mãos sobre Saulo e Barnabé, os despediram. Olha que coisa linda é ser separado pelo Espírito, é ser santificado pelo Espírito e ser enviado pelo Espírito. O que eu costumo dizer, amada igreja do Senhor, primeiro Deus chama, depois Deus santifica e depois Deus envia o seu vaso. Aleluia, Jesus. Para ser vaso de Deus, nós temos que estar disposto a fazer a vontade daquele que hoje Ele te chama, Ele te diz: levanta-te porque eu caminho contigo, levanta-te porque eu te sustento, levanta-te porque você é meu vaso. Aleluia. Quem levanta a mão e dá glória para Ele, igreja. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz para nós, amada igreja, que enviado eles pelo Espírito, a Bíblia vai relatar para nós que eles navegaram para Chipre. A Bíblia diz para nós que chegando ali em Salamina, eles anunciavam a palavra de Deus, porque vaso de Deus, aleluia, quando ele, aleluia, faz a diferença, primeiramente ele obedece ao Senhor, e por onde ele passa, o nome daquele que é digno é glorificado. Aleluia, aleluia. Se você é vaso de Deus, está aqui, aleluia, reunido no seu propósito, aleluia, dá ouvido ao chamado do Pai, dá ouvido, aleluia, a palavra do Pai. Ele quer te levantar, mas dá ouvido ao Senhor. Bate as palmas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus, igreja. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus aí dá graça para a garganta. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz para nós, amada igreja, que eles anunciavam a palavra, aleluia, Jesus, mas quando eles atravessaram a ilha de Pafos, a Bíblia vai dizer para nós que ali eles encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Aleluia, Jesus, ele era um feiticeiro, praticava, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que ele estava, aleluia, Jesus, com o procônsul Sérgio Paulo. Ele era o governador ali, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer para nós que esse Sérgio Paulo, ele era um varão prudente, aleluia, Jesus. E ele, aleluia, chamou, aleluia, Jesus, a Barnabé e Paulo, aleluia, para pregar a palavra do Senhor, porque ele queria ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer para nós, amada igreja, que quando eles estavam ali, a Bíblia vai relatar para nós, igreja, que quando esse homem queria ouvir a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que esse feiticeiro tentou, aleluia, fazer de tudo para que ele não pudesse ouvir, para não acreditar em Paulo e Barnabé. Mas eu tenho uma palavra para ti nessa noite, igreja. Se você é vaso do Senhor, por onde você pisar, o Senhor será contigo. Aleluia, Jesus. Nenhum mal vai te suceder e nem praga alguma vai chegar à tua tenda, porque aos anjos ele já deu ordem para te guardar em todos os teus caminhos. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz para nós, aleluia, que esse feiticeiro, aleluia, falava em nome do Senhor, aleluia, Jesus, mas ele não era do Senhor, aleluia, ele estava no engano. A Bíblia vai dizer para nós, amada igreja, ele fez de tudo para impedir que aquele governador não ouvisse a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Uma coisa maravilhosa é você ver um coração sedento pela palavra, é você ver almas se rendendo no altar, é você ver, aleluia, Jesus, o teu
aleluia, a tua família, querendo saber mais de Jesus, ainda mais querendo saber através da tua vida, meu irmão. Aleluia, o que nós podemos fazer é deixar o impedimento de lado, abrir a nossa boca e falar que Jesus salva, liberta e batiza. Aleluia, Jesus. Amada igreja do Senhor, enquanto ele tentava impedir, mas aleluia, ele se esquece, aleluia, Jesus. Barnabé e Paulo estavam ali naquele lugar, mas quando eu olho para a palavra do Senhor, a Bíblia diz para nós que Paulo, cheio do Espírito Santo, aleluia, Jesus, cheio do poder, cheio da autoridade, ele olha para aquele homem e fala: filho do diabo. Filho do diabo, aleluia, Jesus. Quando, aleluia, uma pessoa é cheia do Espírito, o Espírito capacita com ousadia, aleluia, o Espírito, aleluia, tira todo medo, o Espírito lapida o vaso, o Espírito dá graça pro vaso, o Espírito dá poder pro vaso, e quando ele abre a tua boca, aleluia, as palavras vai sair com autoridade. Aleluia, Jesus. A palavra vai sair com autoridade, porque quando o vaso faz a vontade do Pai, o vaso, aleluia, é capacitado, o vaso é levantado. Eu tenho uma palavra, Deus vai encher vaso aqui nessa tarde. Deus vai encher, meu irmão, da liberdade para o Pai. Primeiro precisa ele tirar assim aquilo que atrapalha dele agir. Primeiro ele vai lapidar, primeiro ele vai tirar tudo aquilo que afasta do Pai. Primeiro, aleluia, Jesus, ele vai tirar aquilo que atrapalha de você dar um passo pro Pai, para depois, aleluia, Jesus, você entrar nas mãos dele lá na roda da olaria. Aleluia, ele vai, muitas das vezes ele precisa quebrar o vaso para levantar com um vaso novo. Um vaso novo. Um vaso novo. Aleluia, Jesus. Eu tenho uma palavra. Deus já está falando aqui comigo. Aleluia, Jesus. Nessa tarde ele vai levantar vasos novos. Vasos com autoridade. Vasos para expulsar os demônios. Aleluia, Jesus. Deus tem uma unção nova para ti nessa tarde. Aleluia, quem crê dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Enquanto Paulo, usado pelo Espírito, cheio, aleluia, fala: filho do diabo, cheio do engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. O que mais o diabo faz é usar, aleluia, Jesus, aquelas pessoas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Ele usa para tentar te desanimar, ele usa para tentar te dizer que não tem jeito, ele usa para dizer: para com isso, para de fazer a obra de Deus. Mas eu tenho uma palavra, Deus já te deu autoridade para você pisar sobre escorpião e serpente. Aleluia, Jesus. Chega hoje na tua casa e vê a diferença de Deus. Expulsa aquele demônio que está lutando na tua família, expulsa aquele que está lutando no teu trabalho. Se você usar aquilo que Deus te deu, você vai ver que ele vai ser glorificado. Aleluia, ele vai ser glorificado. Aleluia, Jesus, Deus, que maravilha. E a Bíblia diz para nós, amada igreja do Senhor, quando, aleluia, um quer ficar na frente, o Senhor vai se levantar para tirar. Glória. Aleluia, Jesus. Glória. O inimigo da tua alma vai ter que ver que Deus é Deus. Aleluia, na nossa vida. Aleluia, Jesus. Paulo, aleluia, invoca, aleluia, um castigo de cegueira sobre aquele homem. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz para nós que quando Paulo fala aquela palavra, ele não diz que seria para sempre que ele ia ficar cego. A Bíblia diz para nós que ele ia ficar por pouco tempo. A Bíblia diz para nós, amada igreja, e quando, aleluia, nós analisamos, estudamos a palavra, é para nós ver, amada igreja, que quando
levanta ele também como vaso de Glória a honra. Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós vemos que Deus permite coisas Glória a Deus. e muitas vezes nós não entendemos, aleluia, Jesus. Mas muitas vezes Deus permite esse vale, esse deserto, esse atormento, aleluia, Jesus, Glória a para Deus. que Ele possa dizer: filho, eu só quero mais de ti. Aleluia. Filho, eu só quero que você se entregue mais no altar para mim. Filho, eu quero mudar aquela situação. Aleluia, Jesus. Se você, aleluia, dá ouvido à palavra do Senhor, Aleluia, você Deus. vai ver que o Senhor fará maravilha Oh, no meio de Deus. nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Se nós dar crédito para essa palavra, amada igreja, nós vamos ver que quando ele ficou com aquela cegueira, ele procurava alguém para, aleluia, tirar ele, aleluia, para ajudar ele a sair. A Bíblia diz para nós, amada igreja, que aquele homem que tinha chamado Barnabé e Saulo, a Bíblia diz para nós, amada igreja, que eles, aleluia, lá, naquele momento que aquele homem ficou cego, a Bíblia diz que o procônsul, ou seja, o Paulo, que era governador, ele creu, ele ficou maravilhado da doutrina do Senhor, ele aceitou, aleluia, aquela palavra, ele viu que verdadeiramente Jesus Cristo estava presente. Glória a Deus. Aleluia. Porque o que eles queriam, eles não queriam acreditar em Jesus. Aleluia, eles não queriam dar crédito que era Jesus, aleluia, o Filho de Deus. Aleluia, Jesus de maravilha. Mas aonde, aleluia, tem homens e mulheres de Deus, por onde, aleluia, os homens e as mulheres de Deus passam, eles não vão sozinhos. A glória de Deus, ela resplandece sobre os nossos rostos, e quando nós abrimos a nossa boca, Jesus Cristo se revela para nós. Jesus Cristo vai se revelar lá para a tua família, meus irmãos. Jesus Cristo vai se revelar, aleluia, Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Eu tenho uma palavra, o dono da festa está presente. Oh, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. O homem de branco está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eles se maravilharam, eles creram, aleluia, Jesus. E quando, aleluia, Jesus, aqueles homens, aleluia, Jesus, passavam por tribulação, passavam por batalha, passavam, era rejeitado, mas o Senhor dizia, aleluia, se eles fossem rejeitados na cidade, eles que sacudissem a poeira, aleluia, dos pés, e quando eles sacudiam a poeira dos pés, eles se alegravam pelo Espírito Santo de Deus, porque eles sabiam, aleluia, que o Senhor era com eles. Glória a Deus. Aleluia, quem crê, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor está nesse lugar hoje. O Senhor tem coisa nova para ti nesse lugar, igreja. Aleluia, Jesus. Se você crê nessa palavra que foi pregada, aleluia, lá em Chipre, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Aleluia. Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia. Irmão, está complicado, irmão, está difícil a situação, parece que não vai ter jeito, mas a partir de hoje leva essa palavra e o Senhor será glorificado. Irmão, eu já não aguento mais, aleluia, Jesus, é muita briga dentro do meu lar, leva a palavra e a paz que excede entendimento vai pousar lá. Aleluia, Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Quem recebe a palavra, dá glória a Deus. Aleluia, que o Espírito Santo continue tratando no nosso coração. Aleluia, bate as palmas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, Deus está aqui. Glória a Deus.